Dificuldade para ir no banheiro, para fazer cocô, constipação. Pode ser um sinal de câncer de intestino? E por que eu posso ter isso tendo câncer de intestino? É o primeiro sinal que eu vou ter? Fica aí, ser humano, que eu vou te explicar tudo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da medicina. Apesar da minha especialidade ser cabeça e pescoço, eu gosto de informar. Let's go! Pessoal, quando nós falamos de câncer de intestino, nós estamos falando dos cânceres, vai parecer idiota, mas que ocorrem na parte do intestino, que nós chamamos de intestino grosso, principalmente é desse que eu vou falar agora. E qual é a diferença, pessoal? É que quando nós falamos do nosso trato digestivo, nós estamos falando dessa sequência que eu estou mostrando para vocês, que começa na boca, passa pelo esôfago, que é o tubo que liga a boca ao estômago, chega no estômago, do estômago entra no intestino, que nós chamamos de intestino fino, intestino delgado, que é a tripa que o pessoal fala literalmente, que é esse monte de tripinha que vai até chegar no intestino grosso, que é onde ocorre a produção e a formação das fezes. É desse tipo de câncer que nós vamos falar, tá bom? E aqui, pessoal, quando a gente fala de constipação, a gente tem que entender que a constipação, a dificuldade de ir no banheiro, é um sintoma muito comum na população de modo geral, principalmente em mulheres, principalmente em famílias que já têm essa hereditariedade para esse tipo de sintoma. E não é para você achar que pelo fato de você sempre ter tido constipação na sua vida, dificuldade para ir no banheiro, você tem câncer de intestino. Você conseguiu entender? Porque você vai perceber que eu tenho outro vídeo que fala sobre isso. Os sintomas do câncer de intestino, se você procurar ver, eles são extremamente semelhantes a uma boa parte dos cânceres que ocorrem dentro da barriga. O paciente pode ter dor. Por que dor? Porque o tumor cresce demais, começa a comprimir estruturas importantes, começa a estimular o nervo e vai ter dor. O paciente pode ter a barriga distendida. E por que a barriga distende? Porque entupiu o intestino, porque deu constipação, porque parou de sair as fezes, a barriga atufa. Consequentemente, se a barriga atufa, é para você pensar igual uma encanação de casa. Se as coisas não estão passando, ela vai sendo retida. Então, o paciente começa a ter plenitude, ele come um pouquinho, se sente cheio, começa a aumentar refluxo, começa a ter uma sensação de mal-estar. Consequentemente, o paciente vai querer comer assim? Não. Então, ele perde o apetite. Se ele perde o apetite, o que acontece? Ele emagrece. Só que esses sintomas que eu falei para vocês ocorrem só no câncer de intestino? Não. Inclusive, pode acontecer em coisas tão simples quanto uma gastrite, que você trata com medicação, mas continua sendo um sintoma que parece com o do câncer de intestino. Então, a gente sempre tem que ter critérios para falar sobre isso. Mas o intestino, pessoal, ele é um sistema tubular, por onde passa o alimento, se formam as fezes e ele vai sair lá no ânus. Dessa forma, quando o intestino cresce nessa parte interna do intestino, ele vai começando a gerar um estreitamento, um afinamento da tripa. E, consequentemente, se você gera um afinamento da tripa, esse bolo fecal, as fezes vão começando a ter cada vez mais dificuldade para passar nessa região. Mas entendam uma coisa é você começar a ter uma obstrução nessa região inicial do intestino grosso ou na região média do intestino grosso e outra é você ter uma no final do intestino grosso. Por quê? As fezes propriamente dita, aquelas que já estão endurecidas, já é nessa parte final do intestino grosso. Então, se você tem uma obstrução na parte mais inicial, você vai gerar uma obstrução intestinal, o intestino preso, que isso pode ocorrer de forma aguda e você ter aquela distensão na barriga que precisa ir por uma emergência no hospital para fazer algum tipo de tratamento, senão você vai ter uma complicação séria e nessas situações muitas vezes você descobre aquele câncer, ou você pode ter um câncer na porção mais distal, lá no final, já na saída do ânus, e aquelas fezes começarem a assumir uma característica diferente. Por quê? Porque se eu tenho uma coisa lá no final, onde as fezes já estão prontas para sair, e aquele negócio que tinha uma determinada abertura começou a ficar estreitado, como é que essas fezes vão sair? Elas vão sair em fita, elas vão sair fininhas. Por quê? Porque elas estão sendo comprimidas pelaquela estrutura que está fechando o intestino, que é o tumor. Então, as fezes filamentadas em fita, elas são um sinal indireto de que possa estar acontecendo alguma obstrução ali no final do intestino grosso, que pode ser um câncer de intestino,
ou um câncer anal. Não necessariamente é só isso que pode causar, porque pacientes, dependendo do caso de hemorroidas mais intensas, esse sintoma pode ocorrer em algum momento, mas isso leva a uma suspeita. É lógico que o paciente vai ter algum desconforto na região, isso pode abrir um sinal. E muitas vezes esse tipo de problema, quando ele ocorre num paciente que não tinha constipação antes, que ele não tinha dificuldade para fazer cocô, é claro que ele tem que suspeitar, porque ele não tinha antes, como é que ele começou até agora? Só que isso não exclui o paciente que já tinha constipação antes, que já tinha dificuldade de fazer cocô antes, que ele possa evoluir com o câncer de intestino. Vocês conseguiram entender? A única diferença é que pode ser que ele descubra um pouco mais tarde, por ele já saber que tem aquilo. E daí vem a importância, pessoal, dos exames médicos de rotina, ou seja, aquelas recomendações que são feitas para você fazer a sua endoscopia, sua colonoscopia a partir de uma determinada idade ou dos fatores de risco que você tem em sua família. Quando você suspeita de um câncer de intestino grosso, além de fazer exames de imagem, como a tomografia ou a ressonância quando há necessidade, a principal forma de diagnosticar é através de exame endoscópico, que é a colonoscopia. E vocês sabem o que é a colonoscopia? A colonoscopia é aquela câmerazinha que a gente introduz pelo ânus, como eu estou mostrando para vocês, e ela vai percorrer todo o intestino grosso, buscando ver se existe alguma alteração compatível com o tumor, com o câncer de intestino. Se esse tumor tiver visível, tiver perceptível, no próprio procedimento da colonoscopia é feita uma biópsia, ou seja, você vai lá, tira um pedacinho daquele tumor para fazer análise. Às vezes, dentro do intestino, você também tem os pólipos, que são essas estruturas que eu estou mostrando para vocês, que às vezes pode ser o início de um câncer de intestino, mas é claro que se ele é tão pequeno, isso não vai causar dificuldade para evacuar, não vai causar constipação. Tá? É só a título de curiosidade. E muitas vezes, quando você tem um tumor que causa essa constipação, essa dificuldade para ir no banheiro, na própria avaliação da colonoscopia, ele não consegue nem passar naquela região, porque você não está conseguindo passar fezes, imagine o aparelho. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala câncer, apesar de ser algo que traz um temor muito grande para a gente sabe sim que tem alguns cânceres que são muito agressivos, que não tem cura. Isso é a imensa minoria. A maioria dos cânceres, desde que você descubra no início, numa fase inicial, você consegue curar. Tem cura, basta ser diagnosticada numa fase inicial. Por isso é tão importante, a partir das idades recomendadas, você começar a fazer a sua rotina de saúde. Nós somos igual um carro, pessoal. Se ele está zerado, se ele está novinho, dificilmente ele vem com problema de fábrica. Mas a partir de um certo tempo de uso, a partir de uma certa quilometragem, a gente sabe que se não ficar de olho nele, ele pode deixar a gente no meio da estrada. É a mesma coisa, tá bom? Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês ganham vídeos quase diários, tá? Um abraço forte no coração de vocês, fiquem com Deus, ótima semana, pessoal. Um abraço.